Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Qual o melhor sistema para a escolha de deputados e vereadores e para financiar as campanhas eleitorais? Respostas para essas perguntas estão em votação na Câmara dos Deputados. A reforma política é o tema desta entrevista com o deputado Vinícius Carvalho, que é do PRB de São Paulo. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Deputado, a Câmara já começou a votar alguns pontos, já rejeitou até o ponto do Distritão. Queria saber do senhor, como é que estão as negociações, se há acordo para concluir a votação da reforma política? Nós tivemos a votação que falou a respeito do Distritão e o Distrital Misto, que foi a PEC 77, e esta, por não ter um acordo por parte dos partidos e interpretação contrária, foi rejeitado. Então, o que diz respeito agora, o que sobrou para esta reforma política, que nós entendemos ser o anseio para a sociedade, que é, mantendo o sistema atual, que possa fazer alguns ajustes através da legislação infraconstitucional, até mesmo, para que se possa ter uma possibilidade de fim de coligações. Coligações, nós tínhamos um acordo em que o fim de coligações aconteceriam para 2020. Mas por parte de alguns partidos, a maior parte dos partidos que têm candidatos à majoritária presidente da República, eles quebraram um acordo e apresentaram lá uma emenda na comissão para poder fazer esse fim de coligação a partir de 2018. Grande parte dos partidos não vão querer isso porque serão prejudicados. Então, por conta disso, não existe mais acordo para que a votação ela aconteça normalmente nos trâmites naturais. Mas esse vai ser levado a voto? Vai ser levado a voto. A oposição vai fazer o trabalho de obstrução, que é regimental, e a votação ela tem hora de começar, mas não tem de terminar, porque o presidente já disse que vai colocar para votação e só vai terminar o trabalho quando finalizar com o resultado destas votações. Agora, deputado, a crise de representatividade, acho que é o maior anseio da população Sim. para as próximas eleições. Que pontos dessa reforma política podem realmente melhorar a representatividade nos parlamentos, Câmaras de vereadores, estaduais e aqui federal. O que nós temos observado? Na proposta que tinha sido apresentado, que é sobre o Distritão e também o Distrital Misto, o Distritão que é um modelo do Distrital americano, mas no padrão brasileiro. O Brasil é um grande país e colocou-se aí o Distrital como sendo Distritão de acordo com cada estado. Dentro desse sistema, seria ali eleito os deputados que tivessem mais votos, o legislativo que tivesse mais votos, é a forma majoritária. Mas nem sempre isso representa o anseio da sociedade. Por quê? Porque quem é eleito, aquele que tem mais visibilidade, aquele que é mais conhecido, aquele que tem mais recursos, poder econômico, em detrimento de representantes da sociedade que não têm essas possibilidades. Então, não é mudando do sistema atual para o Distritão que seria um sistema justo atendendo o anseio da sociedade. Não. Isso atenderia o anseio de algumas lideranças, de alguns partidos, ao nosso ver, para continuarem se perpetuando em seus mandatos. Isso não é um anseio da população. Dificuldade até de surgirem novas lideranças. Novas lideranças. Nós temos exemplos nessa casa, deputados que vieram para a legislatura anterior, tiveram pouquíssimos votos. Passou-se uma legislatura, eles vieram até mesmo, vamos dizer assim, puxado por voto de outros que tiveram bastante voto. Mas eles fizeram um trabalho de tão grande relevância que na eleição seguinte eles foram eleitos com méritos e com seus votos quase 10 vezes maior do que tiveram. Sim. Nós temos esse exemplo na casa. Se fosse o sistema distritão ou esse distrital, como fala-se, essa pessoa não teria oportunidade. Essa representatividade de minoria não teria a chance de se revelar como um potencial representante político de um segmento da sociedade. Por outro lado, falaram também a respeito do distrital misto, que é um mix.
Ou seja, é um distritão, é um distrito, mas também com lista fechada, lista pré-ordenada. Nós entendemos que hoje o problema da crise de representatividade está tão grande, tendo uma lista aberta, onde a população pode escolher mal ou bem, porque a população quem nos escolhe. Né? Hoje existe essa crise de representatividade com a lista aberta. Imagine os amigos telespectadores, né, os nossos eleitores, tendo que escolher o partido, não sabendo quem serão os seus representantes. Sim. Vai continuar a crise de representatividade. Agora, tem também o item da cláusula de desempenho, que os partidos pequenos estão achando que vão ser prejudicados, porque vão ter que apresentar um maior número de eleitos, não é isso? Sim. Tem chance de votos, de passar essa cláusula? Nós entendemos, sim, existe um acordo, existe um consenso por parte dos partidos que têm representação nesta casa, através de deputados, de que são muitos partidos existentes no nosso país e existe uma série de outros que já pediram, inclusive, a autorização ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele possa funcionar. Então, são muitos partidos. Se não existir uma cláusula de desempenho para que esses que anseiam criar partido, eles tenham um compromisso mínimo de terem os seus eleitores, terem aqueles que votam nos seus candidatos, para que eles possam ter representatividade nesta casa, nós vamos continuar tendo aí partidos, o chamado, entre aspas, partidos de aluguel, que só aparecem em época de eleição para poder fazer as coligações, que nós falamos aqui, inclusive, né, que vai haver o fim da coligação. A nosso ver, o correto deveria ser a partir de 2020, para que haja um tempo, né, para que esses partidos possam se estruturar politicamente, para que eles não tenham prejuízo, uma vez já vigindo a própria legislação. E essa cláusula de desempenho, ela se faz legítima, porque aqueles que quiserem criar partidos, eles vão criar partido, mas sabendo que, se não tiver a quantidade mínima de votos, não vão ter direito à representatividade na Câmara dos Deputados, não vão ter direito a fundo partidário, nem a tempo de televisão. Esse acredito que seja um dos anseios também da sociedade. Porque hoje nós temos quase 30 partidos com representação aqui na Câmara dos Deputados. Né? Essa medida, a cláusula de desempenho, vai limitar, vai reduzir, até mesmo para as votações é difícil, não é? Um encaminhamento de votação com tantos partidos. É muito difícil. Embora eu defenda a legitimidade da representatividade. Então, uma vez que existem deputados aqui nesta casa de partido que tem um deputado só, ou seja, ele representa um segmento da sociedade que o escolheu. Eu acho isso legítimo. Porém, tem que existir uma regra para que os partidos que forem criados, que eles saibam que tem que fazer acontecer um movimento político partidário, um desenvolvimento político partidário, que não seja somente do interesse dos seus dirigentes nacionais Ficar mais ou claro estaduais. Quais são os ideais desse partido. Os ideais desse partido, exatamente. Eles mostrarem para a sociedade e a sociedade os escolher como seus representantes. Então, eles vão ter, a partir de 2018, que atingir uma quantidade de votação de 1,5% em pelo menos 9 estados. A partir de 2022, eles vão passar de 1,5% para 2% em pelo menos 9 estados. A partir de 2026, eles passaram para 2,5%. E a partir de 2030, eles passaram a 3% do número de eleitores, né, em pelo menos 9 estados. Então, isso é legítimo porque vai dar tempo para que esses partidos possam trabalhar e desenvolver as suas ideias e regimentar os seus militantes e aqueles que gostam desses partidos. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos sobre a reforma política aqui. É sempre um prazer. Eu conversei com o deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, sobre a reforma política. E você pode assistir esta e outras edições do programa em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.